Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando capítulo por capítulo do Novo Testamento, verso por verso, livro por livro. O Novo Testamento possui 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versos, sendo que a maioria desses capítulos e versos estão nos 6 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Atos e a carta de Paulo aos Romanos têm o maior conteúdo nesses 6 primeiros livros, mais da metade do conteúdo do Novo Testamento, e a outra metade está nos 21 livros restantes. Nós estamos estudando uma das segundas cartas de Paulo mais longa, que é 1 Coríntios. A primeira carta mais longa é Romanos e depois 1 Coríntios. Em Romanos, nós encontramos a teologia que Paulo pregava e cria. Em 1 Coríntios, o tema é os problemas de uma igreja neotestamentária e suas soluções. A igreja de Coríntios possuía 4 grupos. Um grupo que dizia que era de Paulo, outro grupo que dizia que era de Apolo, outro grupo que dizia que era de Cefas e outro grupo que afirmava que era de Cristo. Era uma igreja carismática, possuía todos os dons. Paulo disse logo na introdução: dou graças a Deus que nenhum dom vos falta. E agora nós vamos chegar numa sessão que é a sessão ou capítulo mais interessante do Novo Testamento em termos de dons espirituais. Paulo vai falar dos dons espirituais com muita propriedade, vai nos ensinar acerca dos dons. Nós não temos no Novo Testamento nenhum outro capítulo semelhante a 1 Coríntios capítulo 12, em termos de dons espirituais. Nós vamos ter o fruto do Espírito na carta que Paulo escreve aos Gálatas, mas em termos de dons espirituais, para essa igreja foi algo especial e é um capítulo maravilhoso, principalmente para aqueles que crêem na doutrina pentecostal, na continuação dos dons espirituais para os dias de hoje. Nós sabemos que há grupos de cristãos que são cessacionistas, que acreditam que os dons cessaram, que os dons não são para hoje, não é? Nós vamos encontrar muitos cristãos tradicionais com essa visão. E existe entre os tradicionais os renovados que creem que os dons são para hoje. Em 1 Coríntios capítulo 12, é um capítulo riquíssimo, como eu disse, é o capítulo maior do Novo Testamento em termos de dons espirituais. Nós devemos buscar esses dons são atuais, eles continuam em ação. Agora cabe nós buscarmos com zelo. Uma das razões também, muitas vezes, que o Espírito Santo não derrama tantos dons é porque o ser humano tem a tendência de se orgulhar, não é? Deus usa ele se orgulha, ele fica feliz. Então, para Deus derramar esses dons, é muito importante que o ser humano dê toda a honra, toda a glória a Deus. Os dons são de Deus. Os dons não são para nosso próprio proveito, mas para o proveito da igreja. Nós vamos ver tudo isso. E uma das razões que muitos seres humanos não podem ser usados por Deus nesses dons é esse orgulho próprio, né? Se Deus começa a me usar em operação de maravilhas, eu oro, os mortos ressuscitam, eu começo a achar que eu sou o tal, não é? É o que muita gente cai nesse problema. O orgulho derruba muita gente. O orgulho derrubou um anjo, quanto mais a nós. Muito bem, então nós vamos meditar acerca dos dons. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha só, Paulo não quer
que os crentes de Coríntios fossem ignorantes acerca dos dons espirituais. E como passe os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece, então, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Hoje também Deus continua falando conosco para que nós não sejamos ignorantes. Tem gente que é ignorante, tem gente que não aceita que os dons são para hoje, é cessionista, não precisa de dons, não é? E aí fica só pregando uma palavra sem o poder, sem a graça de Deus, não é? Então, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, Paulo diz. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Né? Então, Paulo está mencionando, agora falando mais com os gentios do que propriamente com os judeus, dizendo que eles eram gentios, levados a ídolos mudos, e havia muitos ídolos em Coríntios, havia o templo de Apolo, havia o templo de Hermas, havia o templo de Otávia, irmã de Otávio, havia o templo de Afrodite, tantos templos que haviam na cidade de Coríntios, ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quem nos leva a confessar o senhorio de Cristo, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos leva a proclamar e anunciar a Jesus como Senhor. Agora, Paulo vai falar dessa diversidade. Aqui nós vamos encontrar a Trindade. Presta atenção. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo mencionou o Espírito. Os dons, o carisma, a palavra aqui no grego é carisma, para dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Note, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo. E agora, a diversidade de operações, mas o Deus que opera tudo em todos. Presta atenção, agora Deus, ele menciona Espírito no verso 4, Senhor no verso 5, Deus no verso 6. Paulo também menciona carisma no verso 4, menciona ministérios no verso de número 5 e operações no verso de número 6. Então, a diversidade de dons, a diversidade de carisma, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, não é? Ministrar na casa de Deus, servir na casa de Deus, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, ergo, não é? Que é a palavra no grego aqui, para operações, mas Deus é o que opera tudo em todos. Então nós encontramos Espírito, Senhor e Deus. Encontramos diversidade de dons, de ministérios e de operações, não é? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Note que os dons é dado para aquilo que é útil para a igreja, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outra, a operação de maravilhas, a outra, a profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, a outra, variedade de línguas e a outra, a interpretação das línguas. Eu li todos para mencionar que o total desses dons, pelo menos aqui na lista em que Paulo coloca, são 9 dons espirituais. E para facilitar nosso estudo, eu gosto de dividir esses dons em 3 grupos de 3 dons. Já vou falar. Os primeiros 3 grupos eu chamo dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Esses primeiros 3 dons, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito,
eu chamo de dons de revelação. O segundo grupo eu chamo dons de poder, que é o dom da fé, dons de curar e operação de maravilhas. Esse segundo grupo eu chamo dons de poder. E o terceiro grupo eu chamo dons de inspiração ou de locução, que tem a ver com a fala, que é a profecia, o falar em línguas e a interpretação das línguas. Então são os 9 dons. Vamos lá. Primeiro grupo, dons de revelação. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito. Dons de revelação. Segundo grupo, dons de poder. O dom da fé, dons de curar e operação de maravilhas. Esses 3 dons de poder. Os últimos 3, dons de inspiração ou locução, não é que fala, que tem a ver com profecia, falar em línguas e interpretação das línguas, ok? Então, esses são os 9 dons. Vamos falar dos 3 primeiros. Palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria, já está notando, palavra da sabedoria. Não é que ao receber esse dom você fica mais sábio que todo mundo, mais sábio que o pastor, mais sábio até do que Salomão, não é? Claro que a sabedoria vem de Deus, mas note que o dom é palavra de sabedoria, ou seja, é uma ou 2 palavras que você vai falar com sabedoria. Por exemplo, quando vieram e trouxeram a mulher apanhada em adultério e jogaram aos pés de Jesus, disseram, mestre, apanhamos essa mulher em pleno ato de adultério. A lei manda que nós apedrejemos. E tu o que dizes? Jesus, então, se abaixou, escrevia na terra, mas eles insistiram. E então Jesus disse, aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E abaixou e continuou escrevendo. Um a um, foram largando suas pedras, a começar dos mais velhos, porque os mais velhos sempre têm mais pecado, não é? E largaram suas pedras e foram embora. Jesus então disse, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém sobrou? Não tem ninguém aqui, nem eu te condeno. Vai em paz e não peques. Note que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, foi uma palavra de sabedoria. Normalmente esse dom ele opera trazendo uma palavra para desmontar aqueles que se opõem ao evangelho. Isso chama-se palavra de sabedoria. E nós poderíamos dar muitos exemplos aqui, não é? Quando vieram perguntar a Jesus, é lícito ou não pagar tributos a César? Jesus disse, mostrai-me uma moeda. De quem é essa inscrição? De César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da sabedoria. Diferente da palavra da ciência. A palavra da ciência fala a ciência, conhecimento, né? Fala além do conhecimento. Um exemplo de Jesus, novamente, quando Jesus conversava com a mulher samaritana e ele disse, vai e chama o teu marido, a mulher então disse, eu não tenho marido. Jesus disse, isso dissesse com verdade, eu não tenho marido, porque 5 tivesse e o que tem agora não é teu marido. A mulher se admirou e disse, vejo que tu és profeta. Mas Jesus não deu nenhuma profecia, Jesus falou o que ele sabia dessa mulher. Isso é palavra do conhecimento, ou palavra da ciência. Note que aqui não é palavra da sabedoria, mas palavra do conhecimento. Jesus falou além do conhecimento, vamos dizer, humano, que Jesus nunca tinha encontrado aquela mulher, encontrou ela pela primeira vez junto ao poço, e ao revelar a ela a sua história, a mulher então notou que Jesus era de fato um judeu diferente. A princípio ela até teve uma oposição, como sendo tu judeu, conversa comigo, mulher samaritana. Mas depois dessa palavra de ciência, palavra que vai além do conhecimento, não é humano, é sobrenatural, a mulher então mudou o seu conceito completamente de Jesus. Isso é palavra da ciência, diferente palavra da sabedoria, que responde a alguma pergunta ou questiona com sabedoria.
né, para desmontar os opositores. Palavra da ciência é falar além do conhecimento. E o discernimento de espíritos, não é? Esse dom Jesus era usado quando chegou ali naquele gadareno, já perguntou qual era o nome dele, não é? Ele disse legião, porque somos muito. Então, Jesus tinha o discernimento. Paulo também teve esse discernimento em Atos 16, quando Paulo chegou na cidade de Filipos e está pregando, e uma jovem com espírito de adivinhação disse: esses homens anunciam-nos o caminho da salvação, não é? E não havia, e eles são servos de Deus Altíssimo, não havia nada errado no que a menina falava, mas aquilo foi incomodando. Depois de 3 dias, a mesma coisa, esses homens nos anunciam o caminho da salvação, né? São servos do Deus vivo. Aquilo incomodou a Paulo, e Paulo se viu perturbado no seu espírito e repreendeu daquela jovem o espírito de adivinhação. Isso é discernimento de espíritos, não é? Vem uma revelação para discernir que espírito está sendo usado, alguém, se é pelo Espírito de Deus ou não. Então, esses primeiros 3 grupos, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito, eu gosto de chamar dons de revelação, porque a pessoa recebe uma revelação. O segundo grupo, dons de poder, né? A fé. Aqui não é a fé salvadora, a Bíblia fala de vários tipos de fé. A fé que nós cremos em Deus para a nossa salvação, não é? Quem crer e for batizado será salvo, essa é a fé que nós temos em Deus. Mas aqui é o dom da fé, fé para ver o sobrenatural. Fé como Jesus, como andando por cima das águas, e Pedro até andou um pouco, depois afundou, não é? E Jesus diz: por que duvidar, só homem de pouca fé? Fé para ver montanha ser removida, fé poderosa para acontecer coisas, não é? O poder da fé que remove montanhas, da fé do tamanho de um grão de mostarda, que dirá uma montanha, sai dali, daqui, vai acolá, não é? Esse tipo de fé para ver o milagre acontecer é um dom poderoso, que normalmente Deus dá para aqueles que também recebem os dons de curar ou operação de maravilhas, porque eles trabalham junto esses dons, o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Muito bem, dons de curar significa, note que esse é o único que está no plural, dons de curar, porque há várias doenças, não é? Então, Deus vai usar as pessoas nesses dons de curar para diferentes doenças. Tem gente que tem facilidade de orar por problemas nas costas, outros oram por problemas de hepatite, diabetes, a pessoa é curada, não é? São diferentes doenças, então daí os dons de curar, que opera junto com o dom da fé, fé para ver milagres acontecer. E operação de maravilhas, operação de milagres, não é? Que tem a ver com ver paralítico andar, cego ver, morto ressuscitar. Tudo isso é possível no poder de Deus, pela graça de Deus, pela unção de Deus. São dons poderosos, dom da fé, dons de curar e operação de maravilhas, não é? Multiplicação de pães e peixes, operação de maravilhas, sem dúvida, não é? Então esses dons são chamados dons de poder, dom da fé, dons de curar e operação de maravilhas. Último 3 grupos, profecia, é aquele que fala em nome de Deus, não é? Fala numa língua que a gente entende, mas assim diz o Senhor, e aí entrega a profecia. E a profecia no Novo Testamento, ela não é uma profecia futurista, como era muitas vezes no Antigo Testamento, mas a profecia em 1 Coríntios 14 diz que a profecia é dada para edificação, para exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. Esse é o propósito da profecia, não é? Exortar, chamar a atenção nossa, edificar a nossa fé, não é? Das promessas em Deus, e consolação. A profecia consola
o nosso coração. Esse é o dom de profecia. Falar em línguas é também um dos sinais que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. Alguns falaram em línguas pela primeira vez quando receberam o batismo e normalmente recebe junto com falar em línguas o dom de línguas. E aquele que ora em línguas ora bem, o Espírito ora bem, ainda que ele não entende o que ele está falando, mas ele ora bem, e por isso Paulo diz, o que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Muita gente pensa que a interpretação mais as línguas é igual profecia. Não é. É o dom de profecia, é Deus falando. Quando a pessoa fala em línguas, Paulo explica isso, que o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Então, normalmente, o falar em línguas é uma oração, é um louvor a Deus, é uma invocação a Deus. E a interpretação deve ser fiel. Eu já vi gente interpretando como entregando uma mensagem de Deus que o outro está falando em línguas. Cuidado, né? O falar em línguas, quem fala em língua fala aos homens, fala a Deus, não aos homens. A profecia sim fala aos homens. Então, língua mais interpretação, normalmente, não é profecia. Se alguém está falando em línguas e o outro começa a interpretar e entrega uma mensagem, ele profetizou, na verdade, ele não está interpretando, porque as línguas, quem fala em línguas, Paulo diz claramente, verso capítulo 1 Coríntios 14, 2, porque o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende em espírito, fala de mistérios. Paulo também diz que quando eu falo em línguas, né, eu estou orando, olha só, 14, 1 Coríntios, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, língua estranha é oração, língua estranha é falar com Deus, língua estranha é louvor. E a interpretação das línguas deve ser fiel a o que está falando em línguas. Se começa a interpretação como entregando uma mensagem para o povo, é profecia. Muito bem, esses três últimos dons, profecia, língua estranha e interpretação, eles são dons de locução. Paulo vai falar desses três últimos dons, profecia, línguas e interpretação, em 1 Coríntios capítulo 14. Ele vai dar muita ênfase, não é? E nesses últimos três em 1 Coríntios 14. Muito bem, nós temos 9 dons. Primeiro grupo, dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito. Segundo grupo, dons de poder, dom da fé, que é a fé para ver o sobrenatural, dons de curar, os diversos tipos de doenças e operação de maravilhas, não é? O último grupo, nós vamos ter os dons de locução, que é a profecia, que é o falar em línguas e o interpretar em línguas. Mas um só, Paulo diz, é o mesmo Espírito. É o Espírito de Deus, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Note que não é como eu quero, mas é como o Espírito quer. A direção é do Espírito, o controle é do Espírito, dos dons espirituais, não é o que eu quero, é Deus me usando. Tem gente que quer usar Deus, mas é Deus nos usando. E aí Paulo vai falar agora dessa unidade dos membros do corpo, assim como na minha mão, por exemplo, há 5 dedos, cada dedo tem a sua função e eles são diferentes, assim é a diversidade dos dons, não é? Aqui Paulo está mostrando essa diversidade. Olha só, capítulo 12, verso 12. Porque assim como no corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Não é? Cristo distribui os dons no corpo, não é? Através do seu Espírito, e nós somos diferentes membros, não é? Aqui Paulo está trazendo o problema que havia da divisão. Como é que ele resolve o problema da divisão? Explicando que nós somos membros do corpo de Cristo. Logo somos diferentes, mas todos temos função nesse corpo. E o Espírito da diversidade de dons
o Senhor da diversidade de ministérios e Deus da diversidade de operações. Olha, verso 13, pois todos nós fomos batizados em um espírito, no Espírito de Deus, e formando um corpo. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Ele vai dizer, quer judeus, quer gregos, não importa a etnia, se é judeu, se é grego, se é gentil, né? Todo mundo que não era judeu era gentil, como Paulo está no mundo grego aqui, a Caia pertencia à Grécia, então ele quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, não importa se a pessoa era livre, se ele era o servo, se ele era senhor ou servo, e todos temos bebido de um espírito, né? Paulo mostra beber, né, no sentido de sede, é preciso ter sede pelos dons do Espírito para que nós o recebamos, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, né? No corpo nós temos cabeça, nós temos os troncos, não é? Nós temos os braços, as pernas, os dedos, o pé, a mão, não é? No corpo somos assim. E Paulo vai falar de pé, veja bem, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Tá vendo? Paulo mostra o pé não pode querer ser mão, a mão não pode querer ser pé, não é assim? Todos são parte do corpo, ou seja, a função nossa no corpo de Cristo é diferente, mas nós somos parte do corpo, todo mundo é importante no corpo de Cristo. Não é? O problema é quando a mão quer ser cabeça, esse que é o problema, o pé quer ser cabeça. Se Deus se colocou como pé, se Deus se colocou como mão, não queira ser a cabeça, não é? Deus coloca os líderes como cabeça na igreja, onde Cristo é o cabeça dos líderes. E se a orelha disser, olha a orelha, porque não sou olho, não sou do corpo, não será isso do corpo, não é? Tem que ter a orelha ouve, o olho vê, não é? Tem gente que na igreja tem visão, tem gente que na igreja é bom para ouvir, não é? Tem outros que são boca para falar, não é? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? É uma pergunta. Paulo está usando figuras de linguagem aqui. Paulo pergunta para levar os crentes de Coríntios a meditarem nessa divisão que eles faziam, não é? Nessas diferenças, mas era tudo parte de um corpo, por isso deve haver união, deve haver amor. Inclusive o próximo capítulo ele vai tratar do amor e do exercício dos dons espirituais em amor, porque se não tiver o amor, o exercício desses dons não tem sentido. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Olha o que Paulo está dizendo. Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Não é? Tem gente que na igreja é olfato, cheiro bom, cheiro de Cristo, não é? Então o olfato, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. A formação do corpo humano é algo maravilhoso e Deus colocou cada membro do corpo para uma função, não é? Deus colocou isso. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todos tiverem o mesmo dom, se todos tiverem a mesma vocação, onde é que está o corpo? Não é? Nós temos diferentes funções, sim, na igreja de Cristo. E Paulo vai depois descrever outras funções aqui no final desse capítulo. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Somos muitos membros, funções diferentes, talentos diferentes, recebemos dons diferentes, mas para funcionar no corpo de Cristo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Todo mundo é importante no corpo de Cristo. Paulo está dizendo isso, não é? Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. É preferível crentes fracos na igreja do que fortes no mundo, não é? Muito preferível um crente fraco na igreja, porque um dia ele pode se fortalecer
no Senhor. E o crente fraco, os membros que parecem mais fracos, são necessários no corpo, não é? E os que reputamos serem menos honrosos, aqueles que parecem que não têm honra nenhuma no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Não é? Paulo está falando do corpo humano. Há certos membros que nós cobrimos, não queremos mostrá-los, mas nós damos honra a ele, não é? Na igreja, a mesma coisa. Talvez algum irmão pode parecer que não tem honra nenhuma, mas nós temos que dar honra a todos, porque nós somos o corpo de Cristo. E todos têm uma função nesse corpo. Porque os que em nós são mais honestos, não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando mais honra ao que tinha falta dela, não é? Então, aos membros menos decorosos, nós damos mais honra. Nós cobrimos, nós honramos esses membros. Da mesma forma é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo temos que honrar. Se alguém se sente fraco, ou desonrado, ou menos decoroso, demos honra a todos, não é? Isso não é passar graxa ou ilustrar o irmão ou querer agradar o irmão, mas é dar honra a quem é digno de honra, para que não haja divisão no corpo. Olha só, não é? Se nós não fazemos isso, vai haver divisão no corpo, que era o que acontecia na igreja de Coríntios. Então, qual é a solução que Paulo encontra? O corpo. Nós temos diferentes dons, nós temos diferentes operações, temos diferentes ministérios, mas todos são necessários no corpo, como o braço e as mãos precisam dos pés, os pés precisam das pernas, o olho precisa da orelha, a orelha do olho e do olfato. Todos os membros são importantes para que não haja divisão, mas antes tenhamos os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, se um membro da igreja sofre, todos os membros padecem com ele, não é? Então, se algum membro da nossa igreja está sofrendo, nós padecemos com ele. Nós sofremos com ele, nós choramos com ele, nós nos alegramos com os que se alegram e choramos com os que choram. Todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele, não é? Não é ficar aquele lá foi honrado, eu não fui. Não, vamos se regozijar com aqueles que são honrados. Vamos nos alegrar, somos um corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é um corpo, talentos diferentes, funções diferentes, ministérios diferentes, dons diferentes, mas todos necessários, formando um corpo em particular. E agora Paulo vai falar ainda agora de operações, funções dentro da igreja. Verso 28, e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, né? Os apóstolos cuidavam da igreja, os apóstolos fundavam a igreja, os apóstolos escreviam cartas às igrejas. Deus colocou primeiramente os apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Os profetas falavam em nome de Deus. Em terceiro lugar, doutores, aqueles que ensinavam. 3 funções ministeriais. Paulo depois vai tratar de 5 dons ministeriais na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 11, mas aqui ele menciona as 3. Apóstolo, primeiro, e lá em Efésios está nessa ordem. Profeta, segundo, e terceiro lugar, doutores. Mas aqui não é, esse aqui é mais importante que esse, não, são ministérios. Deus coloca os apóstolos que governam a igreja, os profetas que falam em nome de Deus e os doutores que ensinam a igreja. Paulo mesmo era doutor, ensinava a igreja, não é? Doutores que ensinam a igreja. Então, depois do apóstolo, profeta e doutor, depois milagres, operadores de milagres, não é? Depois dons de curar.
Então agora Paulo está dando uma outra sequência. Note que aqui Paulo mistura alguns ministérios com os dons, não é? Operadores de milagre, dons de curar, socorro. Tem gente que tem o dom de socorrer as pessoas, os necessitados. Governo, de governar a igreja. Variedade de línguas, é um dom e ele é necessário na igreja. Note que Paulo coloca esses 5 ou 6 muito importante na igreja. É importante que na igreja haja apóstolos, é importante que numa igreja haja profetas, é importante que numa igreja haja doutores, é importante que na igreja haja operação de milagres, não é? Dons de curar, socorro, aqueles que vão socorrer, governo e variedade de línguas. Aqui Paulo coloca 8 coisas operando junto na igreja e a variedade de línguas é importante, não é? Então Paulo mistura dons do Espírito Santo com dons ministeriais, mas mostrando que todos são necessários na igreja. Aqueles que socorrem os necessitados, o governo da igreja é importante, a variedade de línguas na igreja é importante. Aí Paulo diz, porventura são todos apóstolos? Claro que não. Tinha um grupo que era apóstolos, não é? São todos profetas? Também não. Tinha um grupo de irmãos que eram profetas. São todos doutores, ensinadores? Claro que não. Não é? Se todos forem ensinar, onde é que estão os alunos? São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Não. Deus dá a operação de milagre, mas se você é apóstolo, não queira ser um operador de milagre. Ainda que os apóstolos operavam milagres, um dos sinais dos apostolados era a operação de milagres, ressuscitar os mortos, não é? Pedro ressuscitou, Paulo ressuscitou, era um dos sinais do apostolado, a operação de milagres. Tem todos o dom de curar? Não, não é todos que têm o dom de curar. Todos devem orar pelos enfermos, impor as mãos, clamar, mas não tem todos dom de curar. Falam todos diversas línguas? Não, tem gente na igreja que não fala nem português direito, nem inglês, nada, não é? Não tem a variedade de línguas. Interpretam todos têm o dom de interpretação? Não, é dado a alguns. Aí Paulo diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Nós devemos procurar, nós devemos buscar os melhores dons, não é? Paulo explicou, não quero que sejais ignorantes, Paulo explicou que há um corpo e que tem diferentes ministérios, diferentes dons, diferentes operações nesse corpo de Cristo, não é? Mas é o Espírito, o Senhor e Deus que opera. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? 1 Coríntios 13, o caminho do amor. Nós devemos buscar os dons, mas há um caminho mais excelente. Tem gente que só focaliza no amor e esquece dos dons. Está errado. Você tem que buscar os dons e tem que ser usado no amor. Os dons devem ser exercidos em amor. O amor é importante, os dons é importante, a igreja será completa. Tem igreja que só promove o amor, esquece os dons. Tem igreja que só promove os dons, esquece o amor. Olha, vamos tentar ser equilibrado. Nós somos seres humanos desequilibrados, ou queremos uma coisa ou outra, não é? Os dons têm que ser exercidos em amor. Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Muito bem, com isso nós encerramos Coríntios 12. Espero que você tenha aprendido acerca dos dons. Espero que você tenha o desejo de procurar com zelo, pedir, buscar esses dons espirituais. Eu creio que eles estão em exercício ainda. Eu creio que Deus quer dar dons à sua igreja. Eu também creio que uma das razões que não há mais dom é por causa do ser humano. O ser humano fica orgulhoso toda vez que Deus o usa. E aí ele atrai a glória para si em vez de a glória para Deus, não é? Essa é uma das razões que nós não somos mais usados na igreja. Mas nós precisamos andar humildemente com o Senhor, reconhecer que o dom é de Deus, não é nosso.
Não é? Tem gente que eu sou profeta, eu profetizo. Para com isso. O dom é de Deus. O que você tem que não haja recebido? Não é? Nossos dons são de Deus. Ah, eu sou doutor, eu ensino, eu é que sei. Para com isso. O dom é de Deus, não é teu. É Deus quem dá dons à sua igreja. E o dom é para aquilo que for útil. Vamos exercer também os dons em amor. Amor, consideração para com o outro, que é o que Paulo vai tratar em 1 Coríntios, capítulo 13, o grande capítulo do amor. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, que o amor de Deus, nosso Pai, seja derramado em teu coração e a doce e consolação do Espírito Santo de Deus esteja contigo, dando dons, operando maravilhas em nossas vidas. Quem esteve convosco para mais esse programa, mais essa explicação do capítulo 12 de Coríntios, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.